curso de pedagogia. Estou fazendo uma aula explicando sujeitos e verbos transitivos e intransitivos para o EJA. Bom, vamos começar explicando o sujeito. O que é sujeito? Sujeito é tudo a que o verbo se refere. Pode ser uma ação, um sentimento, um estado. Ele está feliz, ele é muito triste, ela viajou para Londres, ou ela correu bastante. Se refere à ação ou um estado do sujeito. Como ela é bonita, a criança é feliz. São alguns exemplos. Agora a gente vai explicar que existem 5 tipos de sujeito, tá? 5 tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples, tá? Sujeito simples. Sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Vamos dar um exemplo. Ana foi à escola. Quem foi à escola? A Ana. Então, nós temos aqui como núcleo Ana. Ana foi à escola. Daí a Ana seria um sujeito simples, tá? Mais um exemplo de sujeito simples. As meninas jogaram basquete. Jogaram basquete. Qual que é o núcleo desse sujeito? O núcleo sempre é a palavra principal, tá? O as é só um artigo, se fosse um numeral, alguma coisa. No caso, quem jogou basquete? As meninas. Então, a palavra principal é meninas. Meninas. Daí, esse é o núcleo do sujeito, tá? Pessoal, esse é o núcleo do sujeito e nós temos um sujeito simples. Tá? Sujeito simples, tá? Agora a gente vai falar sobre o sujeito composto. Sujeito composto. Sujeito composto, como o próprio nome diz, ele possui 2 tipos de núcleos, 2 núcleos ou mais, tá? Sujeito composto, daí a gente pode botar como exemplo Paulo e Ricardo. Paulo e Ricardo estudaram juntos. Daí quando a gente pergunta, quem estudou junto? Paulo e Ricardo. Mas a gente tem como núcleo sempre as palavras principais, tá? O núcleo é o Paulo e o Ricardo, tá? E aqui a gente tem o sujeito composto, tá? Sujeito composto, tá? Mais um exemplo de sujeito composto. Sara e as amigas. Sara e as amigas foram à festa. Quando a gente pergunta quem foi à festa? Sara e as amigas. Então a gente tem como núcleo sempre as palavras principais, como vocês sabem. Então a gente tem Sara e amigas. Agora vamos para o sujeito oculto.
aparece. Ou aparece de uma oração anterior, tá? Sujeito oculto, a gente sabe o que ele é. Normalmente, ele é conjugado no eu, no pronome eu e no pronome nós, tá? Pode ter como exemplo: brinquei no parque. Brinquei no parque. Sujeito oculto é um sujeito que fica subentendido. Quem brincou no parque? Eu, no caso, ele está subentendido, está? Ele não aparece, mas a gente subentende que eu brinquei no parque. Então, ele é um sujeito oculto, porque ele não aparece nessa oração, tá? Quem brincou no parque? Eu, né? Então, outro exemplo. Fomos à escola. Fomos à escola. Quando a gente pergunta, quem foi à escola? Nós. Nós fomos à escola. Então, a gente tem nessa frase também um sujeito oculto, que seria o nós, tá? Agora a gente tem o sujeito indeterminado. Agora vamos para o sujeito indeterminado, tá? O sujeito indeterminado é aquele que normalmente é flexionado na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C. Nós temos como exemplo: venderam as mercadorias. A gente sabe que alguém vendeu as mercadorias, mas não tem como a gente determinar quem. Então, é um sujeito indeterminado, flexionado no verbo, na terceira pessoa do plural, tá? Seriam eles, venderam, tá? E outro exemplo é na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C. Como exemplo, a gente tem necessita de organização. Necessita-se de organização. A gente sabe que algum lugar necessita de arrumação, mas não tem como a gente dizer que lugar é esse. Então, é indeterminado, necessita-se de organização. A gente pode colocar também precisa-se de funcionários, que o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Precisa-se de trabalhadores, vende-se a mercadoria, vende-se feijão, vende-se lata, vende-se arroz. Tudo que é na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C, sempre é indeterminado, sujeito indeterminado, tá? Agora a gente vai para o último tipo de sujeito, que seria o sujeito inexistente. Sujeito inexistente. É um sujeito que não existe. Bom, sujeito inexistente é quando não existe sujeito na oração, tá? A gente tem como exemplo, quando o verbo indicar fenômeno da natureza. Chover, lampejar, nevar, entre outros, tá? Fenômenos da natureza, tá? Pode ser um exemplo
de sujeito inexistente, tá? Fenômenos da natureza. Tá? Que a gente vai usar como exemplos daí. Choveu forte. Choveu forte. Desculpa, pessoal. Tá. Choveu forte, nevou ontem, tá muito frio, está muito frio. Tudo que tem relação aos fenômenos na natureza é sujeito inexistente, não existe sujeito. Choveu, não tem como determinar o sujeito, como fenômenos na natureza. Outro exemplo é quando o verbo haver indicar a ideia de existir, ou indicar a noção de tempo, que já passou. Por exemplo, ó, daí um outro exemplo é quando o verbo haver, ó, verbo, haver, a gente conseguir transformar ele em existir, tá? For transformado em existir, tá? Existir. Por exemplo, há uma busca desenfreada por vagas, tá? A gente bota há uma busca desenfreada por vagas. Aqui, nesse exemplo, a gente consegue trocar, tá? Quando a gente diz há uma busca desenfreada por vagas, se a gente trocar existe uma busca desenfreada por vagas, a gente tem um sujeito inexistente. Não existe sujeito nessa oração. A gente só sabe que, se a gente pergunta o que há, que existe, né? Há uma busca desenfreada por vagas, mas isso aqui tudo seria o predicado, não teria sujeito, não tem sujeito, não existe um sujeito na oração, tá? Outra regrinha do sujeito inexistente, no caso do verbo fazer, tá? No caso do verbo fazer ou estar indicar tempo ou clima, tá? Indicar tempo ou clima, tá? No caso, o verbo fazer, tá? Ou estar, indicar tempo ou clima. Por exemplo, a gente tem está quente hoje. Está quente hoje. Ele está indicando tempo, tá? Ele está indicando o tempo, está dizendo que está quente hoje. No caso, o clima, no caso, está tempo ou clima. Está quente. É o clima, né? Que está quente hoje, no caso. E também está indicando o tempo também, nesse sentido aqui. Que está dizendo as duas coisas. Está quente e é hoje, tá? A gente tem outro exemplo também. Negócio... Faz 2 dias que te espero. Ó, um exemplo de fazer. Faz 2 dias. 2 dias que te espero.
Tá indicando o tempo, tá? Tá indicando o tempo aqui, ó. Faz um tempo, né? Faz 2 dias que eu te espero. Daí, nesse sentido aqui, ó, do faz 2 dias que te espero, é um sujeito inexistente. Tem que cuidar bastante, porque o verbo fazer, ele pode ser também um sujeito simples ou um sujeito composto, que eu posso usar Ana fez um bolo, ou colocar Ricardo e Paulo fizeram uma corrida, sabe? Então, ele tem que cuidar bastante. Quando ele indicar tempo, que não for uma ação, ele é um sujeito inexistente, tempo ou clima, tá? Outra coisa que pode ser também sujeito inexistente é o verbo ser, tá? Verbo ser, indicando, quando o verbo ser indica data, hora, ou distância, tá? Ou distância. Tá? Quando o verbo ser indica data, hora ou distância. Exemplo. São 9 de dezembro. São 9 de dezembro. Outro exemplo. São 3 horas. São 3 horas. Então, a gente tem a data, as horas, tá? São 3 horas. Não existe sujeito nessa frase, tá? Não tem sujeito. E outro exemplo é a distância. São 10 quilômetros daqui até esteio. Tá indicando distância, tá? Tá indicando distância. Entenderam? Então, temos aqui todos os 5 tipos de sujeito, tá? Relembrando, tá? Sujeito simples, onde temos só um núcleo, tá? Sujeito composto, onde temos 2 núcleos, tá? 2 núcleos. Sujeito oculto, onde não aparece o sujeito, que pode estar tanto na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa no plural, tá? Não aparece o sujeito, mas a gente consegue identificar, hein? E o sujeito oculto. E também tinha outro exemplo aqui do sujeito oculto que eu esqueci de passar para vocês. Que seria numa frase anterior, no caso. Chamava-se José. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos. E estudava muito. É um sujeito, ó, chamava-se José, tá? Chamava-se José, tinha 10 anos, é uma oração, tá? E no caso aqui termina a oração,
termina a frase, tá? Estudava muito, quando a gente coloca assim, que estudava muito, continuando a oração, a gente tem outro verbo aqui que vai dizer que estudava muito. Mas quem estudava muito? Está se referindo ao José, que estudava muito da primeira oração, que a gente também pode identificar num texto nesse sentido. Às vezes a gente se refere a alguma coisa e para repetir a gente só usa o verbo e não repete daí a pessoa, o nome, entende? Também é um exemplo de sujeito oculto, tá? Que é um sujeito que está oculto nessa frase aqui, tá? Estudava muito. Mas quem estudava muito? A gente vai lembrar que quem estudava muito seria o José, mas está numa outra frase separada, entende? Por isso que nesse sentido também pode ser um sujeito inexistente, um sujeito que fica subentendido, um sujeito oculto, tá? Desculpa. O sujeito oculto é no eu, no nós, e pode ser um sujeito que está, no caso, ele é subentendido, nesse sentido aqui da frase, tá? Depois a gente tem o sujeito indeterminado, que é sempre na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, com a partícula ser, tá? E vimos também o sujeito inexistente, que daí tem as regrinhas, né? Que ele pode ser fenômenos na natureza, que chover, trovejar, relampejar, nevar e etc. Né? A gente usou como exemplo, choveu forte, e o verbo haver. E o verbo haver, outro caso que temos o sujeito inexistente, que é um sujeito que não aparece na oração, que não existe na oração, não tem sujeito, não existe, seria o verbo, onde tem o verbo haver transformado em existir, que a gente usou como exemplo. Há uma busca desenfreada por vagas. Se a gente transformar aqui o a por existir, a gente vê que existe uma busca desenfreada por vagas. Então, o sujeito não existe, tá? Não existe. Não existe sujeito nessa frase. No caso do verbo fazer ou estar, indicar tempo ou clima. Está quente hoje, né? Isso indica o clima. E o tempo também, nessa frase. A gente juntou os dois. Ou, se não, faz 2 dias que te espero. É o verbo fazer, ó. O estar, está quente, tá? Clima. Fazer, faz 2 dias que te espero. É um tempo. Como faz 2 dias que te espero, não existe sujeito, tá? Verbo ser, quando indica data, hora ou distância. A gente colocou 10 exemplos aqui, de onde não existe sujeito na oração. São 9 de dezembro, são 3 horas, são 10 quilômetros daqui até Esteio. Agora a gente vai explicar sobre verbos transitivos, tá? Vamos falar sobre verbos transitivos. Verbos transitivos. Verbos transitivos são verbos que precisam de complemento, tá? A gente tem verbos transitivos. Verbos transitivos direto. Transitivos direto. Tá? Verbos transitivos. Verbos transitivos indireto. Desculpa, pessoal. Indireto. Verbos transitivos indireto. E também temos os verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, tá?
vamos aos exemplos. Verbos transitivos precisam de complemento, tá? Isso vocês entenderam. Precisam de complemento. Sempre precisa de algum complemento. Daí é transitivo direto. Tudo aquilo que eu perguntar, o que, daí é transitivo indireto, tá? Transitivo direto. Quem ou o que é verbo transitivo direto. Um exemplo. Paula fez. Tá. Mas a frase está incompleta. Ela precisa de um complemento. Paula fez o quê? Você está perguntando. O que a Paula fez? Tá. Paula fez um bolo. Esse um bolo é o complemento do verbo, tá? E aqui a gente tem um bolo, é o objeto direto daí. Objeto direto, é o resultado no caso. Paula fez o quê? Um bolo. Então tá, ela precisa, quando é direto a gente sempre pergunta o que, ou quem, tá? Vamos outro exemplo. André visitou, André visitou. Ele precisa de um complemento. Tá perguntando, André visitou. Se eu terminar a frase aqui, eu vou perguntar, mas quem que André visitou? Então, o complemento, como eu pergunto, quem ou o que, é um verbo transitivo direto. André visitou os pais. Os pais. Esse os pais aqui é um objeto direto. Mesma coisa que no exemplo de cima. Entenderam? Agora o próximo. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele sempre vem acompanhado de alguma preposição. Preposição. É um verbo que precisa de uma preposição na hora de perguntar. Por exemplo, para quê? Para quê? Para quê? Para quem? Com quem? Ou de quê? De quê? Tudo quanto é preposição que a gente perguntar, que o verbo vê que vai precisar de uma preposição, seria o verbo transitivo indireto. Um exemplo. Sandra necessita de ajuda. Sandra necessita do quê? Quando a gente pergunta do quê, então a gente é um verbo transitivo indireto, porque ele vem acompanhado de uma preposição. Então, Sandra necessita de ajuda. Quem necessita de ajuda? A Sandra. E se eu terminasse a frase aqui? Sandra necessita. A gente tem que continuar. Necessita do quê? De ajuda. Tá? Então, aqui é o objeto indireto. Objeto indireto. Verbo transitivo direto, nós temos objeto direto. E transitivo indireto, a gente tem objeto indireto, tá? Sandra necessita de ajuda. Outro exemplo. Léo
Léo lembrou. Quando a gente termina a frase aqui, a gente sempre vai perguntar, tá? Léo lembrou do quê? Léo lembrou do passado. Léo lembrou do passado. Como a gente pergunta? Do quê? Léo lembrou do quê? Do passado seria objeto indireto. Vem acompanhado de preposição. Tudo que vem acompanhado de preposição é, no caso, daí é um exemplo de objeto indireto, verbo transitivo indireto. Entenderam? Agora a gente tem os dois exemplos juntos, tá? Os dois exemplos juntos. Nos verbos transitivos direto e indireto. Nós temos, por exemplo, Ana deu flores à mãe. Ana deu. Tá, deu o quê? Como a gente perguntou o quê? Flores, objeto direto. Ela deu flores, objeto direto. Para quem? No caso aqui, fica subentendido, entende? A gente tem uma classe aqui, porque a gente usou o A com classe. Mas se a gente perguntar, Ana deu flores, tá? Deu flores. Mas para quem? Daí, a mãe. A mãe aqui é o objeto indireto. Objeto indireto. Entendendo? Outra coisa. Joyce fez. Joyce fez o quê? Fez uma torta. Tá, Joyce fez uma torta. Mas a gente quer complementar, a gente quer botar Joyce fez uma torta para a mãe. Como a gente pergunta? Joyce fez o quê? Uma torta. Para quem? Para a mãe. Uma torta é objeto direto. E para a mãe é objeto indireto. A gente tem na mesma oração objeto direto e objeto indireto. Esses são os exemplos de verbos transitivos daí. Transitivo direto, indireto e transitivo direto e indireto. Agora vamos para os verbos intransitivo. Verbo intransitivo, como o próprio nome diz, ele não precisa de complemento. Ele termina, ele pode terminar e que ele não precisa de complemento. A gente tem como exemplo Pedro caiu. Se a gente terminar a frase aqui, Pedro caiu, a gente entende. Pedro caiu. Ele caiu. Outro exemplo. Clara nasceu de madrugada.
Se a gente terminar a frase aqui, Clara nasceu, não precisa fazer nenhuma pergunta. Ela nasceu. De madrugada é só um advérbio de tempo. A gente só tem aqui um advérbio de tempo. É só um complemento, mas é um advérbio. Não é um objeto, que nem aqui, que a gente precisa de um complemento. Não precisa de complemento. Se a gente terminar a frase aqui, Clara nasceu, a gente entende que a gente vai entender que nasceu uma menina chamada Clara, entende? Não precisa de complemento, então a gente é um verbo intransitivo. Que Pedro caiu. A gente entende que ele caiu. Se eu colocar aqui um tombo, eu só vou dizer que não tem porquê. Mesmo que eu botar um tombo, é só uma maneira, no caso do que o Pedro caiu. Seria um advérbio, um motivo porque o Pedro caiu, mas não tem porquê eu perguntar o quê. Pedro caiu o quê? Não, ele caiu, terminou, tá? E outro exemplo é os verbos de chover, relampejar, nevou. Os verbos da natureza são tudo verbos de fenômenos da natureza, são verbos intransitivos. Nevou muito. Nevou, a gente é um verbo que por si só ele já é intransitivo, tá? Nevou muito. Muito é só um advérbio de intensidade, não é um complemento, tá? O verbo nevou, nevou, ele é um verbo intransitivo, tá? Ela chorou, verbo chorar, chorar também. Ela chorou. Não tem por que eu perguntar, ela chorou o quê? Quem chora, chora. Ela chora. Termina. A gente não tem um motivo para perguntar. Nem o que, nem para quem, nada. Então, são verbos intransitivos, tá? Paulo casou cedo também. Verbo casar. Também é um verbo que se casou, não pergunta. Não tem por que eu perguntar. Não precisa de um complemento. Que nem os outros verbos. Fazer, visitar, dar, presentear. Eu presentei. Se eu dizer, eu presentei, mas vai ficar uma dúvida. Eu presentei, tá, vou dar um presente, mas para quem? Entende? Quando eu pergunto para quem ou o que, é um verbo transitivo. Então, relembrando tudo, verbos transitivos, a gente aprendeu sobre os verbos transitivos, tá? Precisam de complemento. A gente tem os transitivos direto. Quando é direto, a gente sempre pergunta o que ou quem, no caso. A gente deu um exemplo que a Paula fez o bolo, do André visitou os pais, que daí, no caso, a gente perguntou quem, o que ou quem. O verbo transitivo indireto, ele é um verbo que a gente precisa ele vem acompanhado de preposição, tá? Para que, de que, tá? Sandra necessita do que? De ajuda. Léo lembrou do que? Do passado. Eu presenteei. A minha mãe, daí é um verbo transitivo direto. Eu dei flores para a mãe, verbo transitivo direto e indireto, que a gente usa aqui. Deu flores à mãe. Joyce fez uma torta para a mãe. Nós temos os dois juntos, transitivo direto e indireto. E os verbos intransitivos, que são aqueles verbos
que se completam. Quando a gente termina as orações, eles se completam. Pedro caiu, a Clara nasceu de madrugada, fenômenos da natureza, que são verbos intransitivos, nevar, chover, ventar, tudo fenômenos da natureza são verbos intransitivos. Ventou muito, choveu muito, são verbos intransitivos, tá? E chorar, ela chora. E tudo que eu botar de complemento é um advérbio, que não precisa eu perguntar por quê, para quem, entende? Onde eu vou perguntar que precise de preposição, é transitivo indireto. Quando eu perguntar que não, que é só o que ou quem, transitivo direto. Entendeu? Muito obrigada a todos.